Semana passada nós começamos o estudo desse livro. Uma das principais lições foi que Jesus não se afasta do cansado, mas ele se aproxima. Sobre o seu próprio coração, ele é manso. E o que significa isso? Ele tem a força dele sob controle, é seguro, sereno e também humilde, acessível, disposto a se humilhar para nos alcançar. E sobre o coração em ação de Cristo, é aquele que se movimenta em direção a nós. Ele nos cura, nos abraça, perdoa e faz isso com aqueles que menos merecem, mas que verdadeiramente o buscam. A questão é a cura, o abraço, o perdão, ele não se dá pelo merecimento, ele se dá pela busca. Nós não merecemos, mas se nós o buscamos, nós encontramos isso nele. E como está em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, assim como a Dai falou semana passada, o mesmo Jesus que chorou na tumba de Lázaro, ele chora hoje conosco nos nossos desesperos solitários. O mesmo que foi e tocou leprosos, ele nos toca, ele coloca o seu braço ao redor dos nossos ombros. E, entrando então nos capítulos de hoje, qual a felicidade de Cristo? Em Hebreus 12:2 diz assim: por causa da alegria que lhe estava proposta. Eu achei curiosa a pergunta que o autor nos traz logo no início desse capítulo. Ele pergunta assim: como que você completaria a seguinte frase? A alegria, conforto, felicidade e glória de Cristo aumentam e expandem devido a... O que nós responderíamos? E não estaria errado, biblicamente, responder que Jesus se alegra quando seus discípulos abandonam tudo para segui-lo, quando a nossa fidelidade no pouco nos prepara para sermos fiéis no muito. É intuitivo nosso, a gente sabe que Cristo se agrada de o ouvirmos, obedecermos a Ele. Mas e quando se trata dos nossos fracassos, das nossas falhas? Cristo não nos ama apenas apesar da nossa fraqueza. Ele encontra alegria em nos socorrer nela. O coração de Cristo se move em misericórdia justamente quando falhamos, caímos e percebemos a nossa necessidade dele. Ele até usa aqui uma comparação para mostrar como que a alegria e a felicidade de Cristo aumentam quando demonstra graça e misericórdia para aqueles que o buscam. Ele faz a comparação com um médico compassivo, que tem um médico compassivo, bondoso, que sente satisfação em curar os seus doentes. E ele até deixa claro aqui, nesse exemplo, que esse médico já não precisa mais de dinheiro. Ele não quer ir naquele lugar atender pessoas em busca de dinheiro. Ele já é independente financeiramente. Ele está ali por amor àquilo que ele faz. E as pessoas que estão ali, elas não querem ser curadas. Elas não querem procurar ajuda. Mas aí, de repente, algumas pessoas começam a procurá-lo. A alegria, a satisfação dele é atender essas pessoas. É ajudar nesse processo de cura dessas pessoas. E aí isso também me fez pensar em mim como mãe. Nós estamos aqui todas em mulheres, muitas que já são mães, e entendem o que isso quer dizer também. A nossa alegria, o nosso prazer em ajudar os nossos filhos justamente quando eles mais precisam de nós. Muitas vezes a gente vai pensar assim: Jesus já está cansado de mim, eu pequei de novo, agora ele está decepcionado, não, já deu, eu já gastei todas as minhas fichas com Jesus. Mas o que esse capítulo nos mostra é que quando eu vou a Cristo à procura de misericórdia, amor e auxílio na minha angústia, perplexidade, pecaminosidade,
Eu sigo o fluxo dos mais profundos desejos de Jesus, ao invés de ir contra ele. É isso que Jesus espera de mim, que eu o busque exatamente no momento em que eu menos mereço, em que eu mais peco, em que eu mais acho que eu estou falhando. É nesse momento que Cristo quer que eu o busque. E nós nos afastamos justamente quando nós precisávamos nos aproximar. Quando a gente erra, a nossa tendência é se esconder, fugir, sentir vergonha, tentar melhorar primeiro antes de voltar para Deus. Quantas vezes eu já ouvi, quantas vezes eu já pensei isso? Primeiro eu preciso melhorar, depois eu volto buscar Deus, porque desse jeito, impuro assim, não dá. Mas isso é o oposto do evangelho. Jesus não se afasta do pecador arrependido. Pelo contrário, a alegria dele aumenta quando um filho ferido corre até ele em busca de graça. Quando nós nos escondemos de Cristo, nós não perdemos apenas consolo. Cristo também perde a alegria de exercer misericórdia sobre nós. Porque ele vive por isso, é o que ele ama fazer. O coração de Jesus ama restaurar. Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. E que alegria era essa? Era a alegria de salvar o seu povo, purificar pecadores, trazer filhos de volta para Deus, ter comunhão conosco. A cruz não foi apenas um dever suportado, ela também foi um ato movido por amor e alegria em resgatar. Cristo viu além do sofrimento dele. Ele viu pessoas sendo reconciliadas com o Pai. O ponto central de Hebreus é que Jesus é o sumo sacerdote para dar fim a todos os sumos sacerdotes, que fez o sacrifício propiciatório definitivo para cobrir completamente os pecados de seu povo, de modo que eles são salvos perfeitamente. Quando nós vamos a Cristo em busca de perdão, quando nós temos comunhão com Ele a despeito dos nossos erros, nós estamos acessando o desejo e a alegria mais profundos de Cristo. João 17, 24 diz assim: Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver. Jesus não deseja apenas, simplesmente que nós sejamos perdoados. Jesus nos deseja. Que coisa mais gostosa de entender é que Jesus nos deseja. Não por aquilo que nós podemos oferecer, até porque o que a gente pode oferecer para Deus é nada. Ele é perfeito, nós não. Ele é santo, poderoso, nós somos pecadoras, cheias de falhas. Mas ainda assim ele nos deseja. E no finalzinho desse capítulo ele vai usar a imagem de um corpo para explicar que Cristo não ama seu povo de uma forma fria ou distante, né? Cristo é a cabeça, nós somos membros do corpo. Então, assim como nós cuidamos, se nós temos nos machucamos, nós vamos cuidar, ou pelo menos deveríamos nos cuidar, de acordo com a gravidade daquele machucado. Quanto mais profundo é um machucado, mais cuidado vai ser necessário. Então, se eu estou aqui com um machucado, eu vou tratar, eu vou colocar um curativo, eu vou proteger, eu vou dar tempo para essa ferida sarar. E Cristo cuida dessa forma de nós. Nós somos o corpo de Cristo, Ele cuida dessa forma de nós. Então, a nossa dor importa para Ele. As nossas lutas não o afastam de nós. E a nossa fraqueza não o repele. É o que já foi falado desde o primeiro encontro. Cristo não se afasta, Ele se aproxima. A misericórdia não é um peso para Ele, é parte da sua própria alegria. Então, resumindo esse terceiro capítulo, né? O Evangelho não nos diz afaste-se até melhorar. Ele diz aproxime-se justamente porque você precisa de misericórdia.
Então, quando nós pecarmos, falharmos, estivermos cansadas, nós não devemos esconder as nossas fraquezas de Cristo, nós devemos levá-las a Ele. Porque o coração de Cristo é manso, humilde, acolhedor, cheio de alegria em restaurar. E passando para o capítulo 4, que pode se compadecer, um coração que pode se compadecer. Hebreus 4,15. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então, no capítulo 3, a gente vê que Cristo sente alegria em exercer misericórdia, e aqui o autor vai nos mostrar que Jesus não apenas nos ajuda de longe, ele realmente sente conosco. Ele não observa a nossa dor friamente do céu, porque o autor até traz isso no início desse capítulo, né? Que talvez a gente possa olhar para Cristo como, quando ele estava aqui na terra, ele era compassivo, misericordioso, amoroso, mas agora ele subiu ao céu. E de lá ele nos vê de uma forma distante. E não, Cristo não ficou menos compassivo depois de subir ao céu. Ele continua tão acolhedor quanto era quando esteve aqui na terra. Ele não mudou de personalidade após a ressurreição. O Jesus que tocava leprosos, acolhia pecadores, chorava com os que sofriam, continua sendo o mesmo hoje. E esse capítulo também explica que o verbo usado aqui em Hebreus transmite uma ideia de sofrer com, não é apenas um pena ou uma dó superficial que Cristo sente da gente diante de alguma dificuldade que a gente esteja passando. Ele realmente entra na nossa dor. E isso acontece porque ele se tornou verdadeiramente humano, foi tentado, sofreu, foi rejeitado, abandonado, humilhado, já se sentiu cansado, incompreendido. Ele não conhece o sofrimento apenas de forma teórica. Cristo viveu isso. Ele viveu a solidão, a angústia, a perseguição, tristeza profunda. Por isso, quando nós chegamos até ele, nós encontramos alguém que realmente nos entende. O autor nos traz uma ideia que à primeira vista nós poderíamos pensar assim, Jesus passou por tudo isso, só que ele nunca pecou. Então, se ele nunca pecou, talvez ele não consiga entender a minha dificuldade, porque eu peco. Ele não entende o que é isso aqui. Mas não, é justamente o contrário. Quem cede à tentação cedo demais não conhece a sua força total. E quem resiste até o fim sente o peso dela completo. Jesus resistiu até o fim a cada tentação. Então, ele entende perfeitamente. Ninguém conhece a intensidade da tentação mais do que Cristo. A sua santidade, a santidade de Cristo, não o torna distante de nós. Ele o torna o único completamente capaz de nos socorrer. E aí esse capítulo ele se encerra com a seguinte frase: se você está em Cristo, você tem um coração que, em sua angústia, nunca lhe dará uma lição de moral celestial. Ele não aguenta ficar longe. Nada pode retê-lo. Afinal, o coração dele está grudado demais ao seu. O coração dele está grudado demais ao seu. Quando estamos em dor, culpa ou fraqueza, nós normalmente esperamos o quê? Aquilo que a gente faz com as outras pessoas, certo? Repreensão, distância, frieza. Mas Cristo não reage assim. Jesus não fica dando lição moral celestial quando estamos quebradas. Ele se aproxima, ele carrega os nossos fardos, ele sofre conosco. Nada pode impedi-lo de vir ao encontro dos seus. A gente pode se aproximar de Jesus com sinceridade. A gente não precisa esconder as nossas fraquezas. A gente não precisa fingir força diante dele. Dele, não. Às vezes a gente finge força diante do mundo inteiro, mas dele, não.
A gente não precisa, ele não exige isso de nós. Porque Cristo entende, sente, acolhe, socorre. Hebreus 4,15 abre para nós o coração da graça. Apenas Jesus pode nos tirar do buraco do pecado. Mas tem um ponto além disso. Somente Cristo deseja pular no buraco em que nós estamos e carregar os nossos fardos. A gente pode pensar que ninguém entende completamente as nossas dores, mas Hebreus 4 lembra que nós temos um Salvador que não apenas vê o nosso sofrimento, mas se compadece dele. O coração de Cristo não se endureceu no céu e ele continua manso, humilde e profundamente próximo aos seus. Né? Se a gente voltar um pouquinho para o capítulo 3, Thaisa resumiu, é que eu acho que parece que o livro também é progressivo, né? Ele vai aumentando a intensidade daquilo que o autor vai revelando, vai ficando mais lindo. E eu só queria ressaltar duas coisas do capítulo 3. A primeira é esse conceito de que ele está dizendo o tempo todo que Cristo quer ser um conosco. Então, essa questão do corpo, né, de Jesus como a cabeça e nós como o corpo de Cristo, né? Se o meu dedinho do pé sangra, dói, quebra, todo o corpo vai sentir, né? É tudo neural, a gente vai sentir a dor, toda parte do corpo vai estar afetada de alguma maneira, né? E Jesus como a cabeça, como aquele que é responsável por todos os circuitos que vão liberar as substâncias de dor, ele vivencia, experimenta tudo isso como se fosse nele, não é olhando de fora, como a Thaisa disse, numa dor distante. Não, ele vive a nossa dor, né? E essa ideia de quero ser um conosco, de querer ser um conosco, ele quer dizer assim, eu quero que todos eles experimentem da amizade, da intimidade com Deus como eu experimento, porque eu sou um com o Pai. Então ele se compadece, lógico, esse movimento é para quem não está pecando também, para quem está vivendo bonitinho, mas principalmente com aqueles que estão sangrando. Ele é manso, humilde, ele é bom, ele é misericordioso a esse ponto, né? Então isso é muito importante a gente pensar, nós somos um com Cristo como o nosso corpo. A cabeça não vive sem o restante, e é isso. Mas ao mesmo tempo, tem uma contradição bíblica aqui, porque a gente sabe que Jesus é 100% Deus, não é? Ele é pleno, ele reparte, ele vive a mesma coisa da questão da imutabilidade, de ser totalmente poderoso, totalmente pleno, perfeito, íntegro, como o Pai é, como o Espírito Santo é. Mas ele sendo 100% homem também, ele experimentou tudo isso, sentir dor, desprezo, alegria, tristeza, fome, sede. Ele sabe, ele conhece. Né? No capítulo 4, a Milena vai falar um pouco melhor, ele explana melhor isso, mas essa questão de não tem nada, razão, circunstância, erro, acerto que nos afasta do Senhor. Afasta da compaixão de Cristo com relação a gente. Amém. Só para a gente não tomar o tempo de mesa, acho que a única coisa as únicas, né? Na verdade, alguns pontos que eu gostaria de ressaltar seria assim, que o capítulo 3, o que ele nos traz, assim, de suprassumo, que a gente tem que sugar desse capítulo, que a alegria de Jesus é exercer a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Que ele sendo Deus, como a gente viu lá em Gênesis, que ele criou todas as coisas, lá no Salmo 103 diz que ele nos criou. Então nós somos criatura dele. E ele nos dotou de livre-arbítrio.
certo? Nós não somos marionetes e nem robôs. Então, o que ele quer? O nosso coração rendido. Ele nos deseja, o que o capítulo deixa tão claro, que ele nos deseja de forma íntegra, de forma inteira. E ele deseja estar perto de nós, apesar das circunstâncias, apesar de como estejamos. E ontem eu tive a oportunidade de ler novamente o capítulo 11 de João, que é a ressuscitação de Lázaro. E quando ele fala assim, ó, rolem a pedra, a irmã Marta fala assim, Senhor, mas ele já cheira mal. Mas Jesus não tem problema com o nosso mau cheiro. Ele é atraído por isso. Nós é que temos problema com o mau cheiro do outro. Né? E se nós estamos aqui para sermos como Cristo, a gente tem que se compadecer como Ele se compadece de nós. E aí eu lembro de Lamentações 3, 22, 23, que falam, né, que as suas misericórdias são inesgotáveis e se renovam a cada manhã. E trazendo esse gancho já então para o capítulo 4, que fala dele se compadecer, quando ele fala assim, que ele não tinha pecados, ele era aquele que não tinha pecados. E aí lá na página 48 fala assim, né, Hebreus 7:26 diz que ele era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. E a gente fala, mas ele era Deus, né? Então para ele era fácil ser assim. A gente não esquece que ele era homem, a gente esquece que ele chorou quando Lázaro morreu. A gente esquece que ele se irou no templo, quando ele viu o templo todo desorganizado. Que ele se afligiu, que ele sentiu medo, porque ele era homem. Mas ele abriu mão, ele abdicou, ele não pecou. Aí eu fiquei me perguntando, é mais fácil se eu decido parar de comer açúcar? Se eu decido parar de tomar café? É mais fácil você se abster daquilo ou você ceder àquilo? Então a gente tem que pensar em ele sendo o homem, sentindo como nós sentimos, que se absteu de todas as coisas. Então ele sabe falar com propriedade, ele sente tudo que nós sentimos. Porque ele viveu, ele esteve conosco e ele se absteu de todas as coisas. E o que mais me chamou a atenção no capítulo 4, além disso, né, é que diz assim, e aí isso me pegou no laço. Ele fala assim na página 48, quando a pecaminosidade do mundo nos pega e queremos jogar a toalha, é justamente aí que temos um amigo. E quem é nosso amigo? Eu tenho vários conhecidos, eu tenho vários colegas, eu me relaciono com muitas pessoas em vários lugares. Mas quem é o meu amigo? Lá em João 15:15, ele fala, eu já não o chamo mais de escravos. Agora eu os tenho como amigos. Quem é nosso amigo? É aquele que ele enxerga um coração rendido, um coração entregue, um coração verdadeiro. É aquele com quem ele compartilha todas as coisas. É aquele com quem ele revela as coisas. Esse é o nosso amigo. A gente não tem coragem de falar as nossas intimidades com aquele que a gente confia. Então ele é aquele que nos chama de amigo. Mas para que ele seja o nosso amigo, tem a nossa parte, tem a nossa entrega, tem a nossa porção, tem a nossa rendição todos os dias, independente de toda e qualquer circunstância, porque ele é atraído pelo nosso mau cheiro.